Eu espero em ti, Senhor. Pode o fruto. Mesmo assim, eu espero em ti. Por quê? Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você pode declarar isso? Quantos podem declarar? Nós cremos. Independente de circunstâncias, de tempos, de fases, de etapas. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Você pode declarar? 11 de agosto. Hoje iniciamos a campanha de 21 dias. E essa não é mais uma campanha, e sim a 25ª edição da campanha. Daniel buscou a Deus por 21 dias, sem desistir, até que a resposta chegou e a glória do Senhor se manifestou. Agora é o nosso tempo. Nestes 21 dias vamos orar sim, vamos jejuar sim, vamos clamar sim, propositar, mas especialmente cultuar e adorá-lo, e declarar que o céu já está aberto sobre nós. O que estava fechado será aberto, o que estava preso será liberado, o que estava escasso será abundante. Cada clamor será um passo rumo à vitória. Cada dia será um avanço rumo à promessa. Igreja, prepare-se. Prepare-se. Porque o que Deus está por fazer será infinitamente maior do que tudo quanto já passou. Acredite, Deus já determinou dias de glória para a sua vida, para a nossa vida. Campanha de 21 dias de 2025 está literalmente aberta, declarada sobre esta casa, para a glória de Deus. Tô crente pentecostal, levanta a mão comigo. E acredite, a Bíblia diz: buscar-me-eis e quando buscares de todo o vosso,
Deixa eu dizer algo para você. Essa canção, o Delino Marçal fez ela, mas ela foi preparada pelo Senhor na vida dele, para que a gente pudesse profetizar ela. Então eu quero profetizar com você. Sabe o que? Isso aqui, ó. Que coisas maiores virão. E daí? Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Eu acredito sobre esta casa, Jesus, sobre as famílias aqui. O que Deus irá fazer. Agora eu só quero ver crente apaixonado dizendo: só voz, só voz. Ah, não, expressa isso até o diabo se cansar de ouvir. Coisa boa, eu também. Ah, vira para esse irmão do lado e diga para ele, sabe o quê? Vira pro outro lado. E agora nós cremos em Deus. vamos lá. Nós cremos em Deus. Vai crescer, vai crescer. Nós cremos em Deus. Mais uma vez. Nós cremos em Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, Creia. milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Ah, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que nem desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém. Ah, eu quero que você dê o seu melhor glória, e junto do seu melhor glória, a sua melhor palma para aquele que venceu a morte em nosso lugar, para aquele que nos chama do pecado para a maravilhosa luz, daquele que convenceu o ímpio da sua maldição e o tornou santo para a glória de si mesmo. Aleluia! Ô glória! Amém, querido? Amém, amados, amadas. Glória a Deus. Por favor, tome seu assento. Deixa eu contar. Antes de começar a campanha, Jesus, olha, antes de começar a campanha, já estamos sendo abençoados. Acabei de receber um celular de presente, irmão, deixado no altar, coisa linda. Você quer esse celular seu de volta? Eita Deus!
Glória a Jesus. Deixa eu contar um testemunho para você do que Deus já vem pré-anunciando. Escute isso. Pastor Romário, a paz. Amém. É com muito prazer, isso é bom. É com muito prazer que eu venho contar o meu testemunho. Tantas coisas aconteceram que não consegui escrever antes. Dia 30/6, o Senhor nos disse para colocarmos no altar o nosso fundo de poço. E eu coloquei, escute bem, eu coloquei 3 dívidas e a minha família. Amém? Na terça-feira, estou falando 30/6, na terça-feira, 1/7. 1/7. Não deu 24 horas depois, não. Minha chefe me mandou uma tabela com um cálculo do meu pagamento. E disse que depois me explicava os valores. No dia 2/7. Me ligou e disse que a minha dívida estava perdoada. Que seria um bônus, pois mereço. Isso mesmo. Me deu de presente. Oh Deus, abençoa nós também. R$5.000. Cresceu o cabelo na cabeça do careca. Ela era a primeira da lista que eu havia colocado no altar. Cheguei em casa e meu filho me chamou para conversar. Contei para ele o que havia acontecido e do voto que havia feito. E ele disse: quanto você deve? Respondi que devia mais 3.000. Ele pegou o celular, entrou no aplicativo do banco e disse: vou pagar e depois você me devolve. Glória. Mas não quero que você devendo para mais ninguém. E lá se foi a segunda dívida do altar. Queria arrumar um emprego em tempo extra, né? Um emprego extra no período da manhã para complementar minha renda. Num bom dia do meu ex-chefe, eu disse que precisaria de um bico. E ele mandou eu ir lá na empresa. E pronto. Arrumei o emprego. Glória a Deus. Ah, peraí. Lembra da minha família? Então, viviam todos numa miséria extrema. Minha sobrinha conseguiu se aposentar. Minha irmã e suas 2 filhas arrumaram um emprego e estão todas trabalhando. Para finalizar, meu filho disse que vai se batizar. Aleluia. E a partir desse mês começa a dar o dízimo aqui na igreja. Glória a Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar há mais ou menos 1 ano atrás. E quase que imediatamente tudo começou a mudar. Nunca havia dado dízimo, só ofertava, mesmo sabendo que Deus dizia a respeito. Mas depois que me comprometi, deu uma reviravolta na minha vida, mesmo enfrentando algumas dificuldades. Deus se faz tão presente quando honramos Ele, que é difícil até de explicar. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Ministério Restauração da Fé. Tudo isso faz parte desse testemunho, que quem nos testemunha aqui é a Fernanda, que está ali, para a glória de Jesus. Fica de pé para o povo te ver. Uhul! Glória a Deus. Que coisa boa. A você que está presencial, a você que está no online, que Deus te abençoe, que esse tempo seja um tempo de mas de muito movimento espiritual sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E a nossa oração diante do altar é para que você conheça Jesus tão de perto, que você consiga literalmente nesses dias, se eu posso dizer assim, que a gente consiga sentir o cheiro da rosa de Saron passando aonde a gente está. Amém, queridos? E eu quero agradecer a Deus por você. São 25 anos que a gente não faz campanha para atrair pessoas. A gente faz campanha para que os domésticos dessa fé
possam ser abençoados nos seus propósitos, tendo respostas da parte de Deus, porque eu sei que Deus é o único capaz de responder às nossas maiores lutas e maiores agonias. Então, deixa eu te falar um negócio. Aperta o cinto. Está amarrado, diabo. Até a Siri está querendo falar agora, meu pai. Não, aqui só fala o Espírito Santo, Siri. É que ela achou que era Sirianda, Siri canta. Mas não é não. Glória a Deus. Mas escute bem. Eu quero nessa noite adorar a Deus pela sua vida e dizer o quanto será precioso esses dias. Essa madrugada, a gente dormiu, era o quê? 2 horas da manhã. Aí fiz meu amor dormir, fui para a sala para orar. Quer dizer, ela me viu ela achou que eu estava dormindo, dormiu. Quando ela dormiu, eu levantei. Aí fui para a sala orar, para poder orar por esse culto, por essa campanha, por esse propósito. E olha, eu vou dizer algo para você. Nunca foi tão assertivo um cântico em nossas campanhas. E olha que a gente ora todos os anos. Quando acaba uma campanha, a gente já começa a pedir a Deus, sabe o quê? Que Deus revele as canções que vamos cantar na campanha do ano seguinte. E que bom que Deus levantou um pessoal que escuta a voz do Espírito Santo. Então eu vou te dizer exatamente o que foi cantado aqui. Você não está entendendo, mas se você se envolver, você não imagina o que o céu está disposto a fazer só para te ver testemunhar esse ano. Amém, amado? Então, faça qualquer coisa, lute com seus horários, abnegue-se a entender uma coisa: se Deus não fizer, quem fará? Mas se Ele fizer, todos haverão de ver, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero, nessa noite então, aleluia, como faz meu netinho, estou ligado, para poder te trazer uma palavra que o céu me revelou e foi muito forte nessa madrugada, o que Deus fez ali na sala onde eu estava orando. Eu quero ler com você o texto que vai servir de apoio para a história que eu vou te contar. Romanos 12, versos 1 e verso 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por favor, assente-se em nome de Jesus. Permita-me orar por nós. Pai, oramos com gratidão no altar, sabendo que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa noite tão preciosa, tão primorosa. Obrigado pela vida e pela vinda de teus filhos à tua casa. Oramos pedindo que no principiar desse propósito, o Senhor desenrole o rolo de mistério que o Senhor tem para esses 21 dias. E que de fato sejamos envolvidos nesta ação poderosa do teu Espírito. Porque toda ação nossa diante do teu altar tem uma reação do céu. E eu louvo o teu nome, porque o Senhor não está algemado, não está preso, não está morto, mas o Senhor está
a escuta da oração daqueles que clamam. Por fé, pedimos, encontra em nós um ambiente agradável e que o nosso coração seja a melhor oferta no dia de hoje. Que o Senhor encontre em nós um ambiente favorável para o milagre que o Senhor quer realizar em nós. E que nós tenhamos uma única certeza: quem fez não foi a nossa mão, mas quem fez foi o Senhor. Então, fala conosco, como tu já tens falado, e derrama sobre nós a boa medida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês. Eu li um texto no Novo Testamento, mas eu quero olhar sobre a vida cristã de alguém, a vida espiritual de alguém. Eu quero afirmar nesse texto que precisa acontecer um dia na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um servo. Precisa acontecer não um momento de revolta, mas um momento de inconformidade. É eu ler o Salmo 1 e eu não viver o que o Salmo 1 me declara. Tudo que o justo fizer prosperará. E eu estou fazendo o quê? Com quem? Amassando barro aonde? Porque se a palavra de Deus verdade é, e ela se cumpre, Deus liberou uma palavra, e a Bíblia diz que Ele a faz prosperar para aquilo que Ele mesmo a enviou. Se Ele enviou uma palavra em nossa direção, quem é o alvo de Deus para receber essa bênção? Eu e você. Pastora Cátia lá em São Bernardo, nossos obreiros que estão aqui lá de São Bernardo também. Mas pense comigo, há tempo na vida que se a gente não toma alguns posicionamentos, e eu vou chamar de posicionamentos que para alguns, vamos falar a verdade, podem ser negligenciados e podem ser chamados de outro tipo de forma. Mas eu quero pensar com você em algumas coisas, e eu já introduzo o assunto e a gente já vai para o profético. Quando você olha e vê um pai correndo com um filho para dentro de um hospital, qual é o desespero do pai? Que o seu filho tenha atendimento, de preferência o mais rápido possível, porque ele não está levando ele ao médico porque gosta, ele está levando ao médico por uma necessidade. Dentro desse contexto, quando você olha e de repente vê um pai que perde a estribeira porque ele está vendo que o caso é grave e parece que as pessoas estão com pouca empatia, porque elas estão igual funcionário de um banco que eu não quero falar de qual é, Brasil, mas tudo bem, deixa para lá, que os caras não trabalham porque gostam, trabalham porque já tem salário. Então, se eu trabalhar, te atender, problema é seu. Se eu não te atender, problema é seu do mesmo jeito, o meu salário está garantido. Afinal, sou concursado. E não estou falando mal não, porque tem gente boa lá também. Mas escute bem, quando você vê um pai fazendo alguma atitude um pouco mais aguerrida, quem olha de fora muitas vezes pode estranhar, falar, por que isso, cara? Não precisa de tudo isso? Calma, pega leve. Mas só quem está sentindo a dor sabe o tamanho da dor que sente. E pode medir e tangenciar dentro disso um comportamento. Mas aí eu fico olhando para esse lado humano e ao mesmo tempo também quero refletir sobre o lado espiritual, porque parece que quantos aprenderam que crente foi feito para se acostumar com as coisas pequenas, porque o seu objetivo maior não é ter nada na terra, é ter as coisas só no céu. Alguns, talvez 70% daqui estão dizendo, não vou levar nada,
Então não é obrigado ter. Mas aí, porque não tem, também inveja quem tem. Aí se o irmão prospera no nosso caminho, oh Deus, o senhor tem filho preferido? Não, é que alguns tomam atitude e outros se escondem atrás da atitude que nunca tomaram. Dói mais escuro. Vamos lá. E eu olho para um homem do Velho Testamento. Um homem chamado Elias, o tisbita, que vem da região de Tisbé, que mora em Gileade, e que em um minuto ou em alguns instantes, porque a Bíblia não mostra o Elias antes, não dá a inserção do nome, não dá a inserção de paternidade, não dá a inserção da naturalidade ou da onde ele veio, mas apenas mostra no capítulo 17 um homem que se levanta, porque cansou de olhar para um reino que estava sendo colocado na mão de alguém. Um homem chamado Acabe, que casou-se com a sacerdotisa de Baal, chamado também Deus da chuva. E que esse homem, em um minuto, chega pelo processo que ele está vendo. Qual é o processo que ele está vendo? Ele está vendo que a mesa de Acabe tem deixado de ser frequentada pelos profetas de Deus. No lugar dos profetas de Deus estão entrando 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de um Deus chamado Ázera. O estado está todo endividado. Não há mais o que fazer, porque quem está lá não está falando em nome de Deus, mas está bajulando porque tem comida na sua mesa. E esse homem, sendo um homem de Deus, se levanta, vai diante de Acabe, levanta a sua voz e diz: não foi Deus que falou, tá? Se você olhar o texto, queria que alguém pudesse me mostrar no texto que foi: disse Deus para Elias, vai lá e abre a boca e pode mandar o porrete que eu vou segurar a peteca para o teu lado. Elias toma uma palavra, e ele não se irrita contra o rei, mas ele diz: vocês estão deixando o primeiro costume. Então, aquilo que vocês mais acham que o Deus que vocês estão servindo faz, o meu Deus vai impedir dele fazer. O Deus Baal, Deus da chuva, Elias diz: enquanto eu, não é nem outro alguém, não é outra pessoa, enquanto eu não vier falar outra vez, não importa o tempo que passar, não cai uma gota de orvalho, não cai uma gota de chuva, até que eu volte a falar. E o Deus da chuva, por uma palavra de um homem, Deus amarrou Baal, que nem boca para falar tinha, nem mão para mexer tinha, nem pé para andar tinha. Emudeceu, calou, porque nunca foi. E sabe o que aconteceu? A ação intempestiva, que aparentemente parece que Elias fez aquela coisa, meu Deus, hein? Ô Elias, menos, vai. Você pode ser crente um pouco menos. É o que o mundo muitas vezes diz. Você pode ser crente um pouco menos, disfarça, vai. Dá uma de meio 007, 006 e meio, que está tudo bem, você é crente do mesmo jeito. Mas quando um homem de Deus entende o Romanos 12, ele não se conforma. E tem uma hora na minha vida e na sua vida que eu gostaria de perguntar para você: e aí, está conformado com a situação que você está vivendo? Sendo crente? Hã? Pelos 3 não que eu ouvi, irmão, Deus vai mudar a vida de vocês. O resto está tudo conformado, encostado em barranco, querendo que o mundo acabe e que Deus desça do céu, mexa os pauzinhos, faça o salamé minguê e aconteça algum milagre. Não, querido, o culto é participativo, é racional. Você está conformado ou não? Não. Então fala. Que dura coisa é você falar com alguém que tem voz e ela não responder, porque você não sabe como agradar. E eu não vim aqui para te agradar, eu vim agradar aquele que me mandou aqui. Alguns irmãos já estão dizendo: amanhã eu não volto.
Se está começando desse jeito, a temática é que o trem está descendo a ladeira. O próximo pregador, viu? Aviva a obra. Mas entenda isso aqui. Eu olho para Elias, não vejo nele um currículo, eu não vejo nele um diploma. E aí eu começo a pensar que Deus não está preocupado com quem tem diploma ou não. Deus está preocupado com alguém que está dizendo o seguinte: existe um Deus que governa tudo e esse Deus ainda é Deus da minha vida. Então eu não estou preocupado hoje aqui com formação sua natural, mas eu estou preocupado se esse coração teu tem fé para acreditar que o Deus que ainda é soberano no céu e na terra tem o poder de mudar a sua história, independente do que estiver acontecendo. Se eu e você nos manifestarmos, o céu ouvirá. Deus pega um homem do anonimato, igual eu e você, entre aspas, no meio gospel ou no meio cristão, todo crente deveria ser uma estrela a brilhar, não é? Sim ou não? Mas aí a gente tem que ouvir uma criança cantar: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Enquanto tem crente que está com a luz apagada, está pior do que luz de LED com timer e com aquele botãozinho que você vira assim. Quando está crente cheio da glória, ele liga, é o sol brilhando. Quando ele quer passar batido, ele tira, ele vira o botãozinho, diminui a luz, tipo assim, nem me nota. A diferença que eu e você precisamos fazer na terra não é só para algumas coisas. A diferença que eu e você precisamos fazer na terra é muitas vezes olhar para dentro de nós mesmos, e ao invés de pararmos de olhar para aquilo que está à direita ou aquilo que está à nossa esquerda, a gente comece a entender uma coisa: não depende dos outros me abençoarem, depende se Deus colocar a mão, mas é necessário que eu tenha coragem de tomar uma iniciativa de ir aonde ninguém vai por mim. Elias não poderia mandar qualquer pessoa? Poderia. Mas quem foi? Ele. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus não vai fazer terceirizando. Não adianta você terceirizar o seu problema para o pastor, para fulano, para Beltrano, para a mulher, para o marido. Não importa. Não adianta você tentar terceirizar quando Deus está olhando e dizendo assim: eu não quero aquele, eu quero você. Eu quero você. Eu quero me ajustar com você. Porque se eu me ajustar com você, a tua história muda, e alguém que está do lado vai ouvir o testemunho da tua boca. Amém? Então veja, Deus precisa amadurecer um homem que tem um coração que hoje está pedindo para Deus isso aqui. Talvez essa seja a canção de muitos aqui. Me dá mais uma chance, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Santo Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Mas escute bem. Sabe que eu olho para esse texto do não vos conformeis, é ter a atitude não apenas de se revoltar, de falar, mas de tomar ações de boca fechada, de joelho no chão, de propósito no altar, entendendo uma coisa: quem tem o poder de mudar, alguém pode ouvir eu falar, mas quem faz a mudança e que tem o poder de mudar a situação, levantar reis, destituir reis, colocar pessoas de pé e outras deitadas, é aquele que me chamou, não é a minha voz. Mas é necessário que Satanás saiba de uma coisa:
Você deixou de ser menino para crescer em Deus, para ter atitude de homem de Deus e para viver o melhor que Deus tem, entendendo que se creres, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Aleluia. 3 ciclos da vida de Elias são fantásticos. Porque todo homem de Deus precisa entender. Tem coisas que Deus não vai expor, porque Ele quer você no secreto com Ele. Não é eu falar do problema, é Deus saber que eu tenho um problema. É eu colocar Deus dentro de um contexto tão profundo, em que os meus escrutínios, os meus lugares de oração são secretos nele, para a glória dele. Porque o Deus que me vê orar em oculto também será o Deus que me honrará no público. Existe uma coisa muito linda, e eu vou falar de 3 ciclos bem rapidinho para a gente orar, porque eu tenho um ato profético para cumprir com você. Veja os fatos. Depois dessa palavra, começa na vida de Elias um ciclo de provisão oculta. Sim. Diz para o teu irmão: não vai te faltar nada, se você apenas obedecer. Não vai faltar Nada. se você... Elias fala, Deus olha e diz: eita, esse é dos meus. Fica sossegado. Já mandou os anjos segurar qualquer nuvem. Está até amarela a nuvem lá. Segura ela, não vai passar. Não passa nada. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem prazer de honrar a palavra de servos de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Mas eu quero lembrar uma coisa. Quando a palavra de Deus na nossa boca, a verdade é, o céu sela e diz: é isso. Vai acontecer desse jeito, porque não foi qualquer pessoa que disse, foi alguém que declarou com autoridade que o céu ainda governa. Amém? Bora lá. Começa um ciclo de provisão no oculto. Deus olha para Elias e diz assim: olha, Elias, agora que tu falou lá no 17 de 1 Reis, desce para o ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que Elias esteve lá. A Bíblia não margeia a quantidade de tempo, mas tendo passado os dias, dá para se entender e fazer uma margem aqui, nem muito para cima, nem muito para baixo. Elias não passou ano lá, porque a Bíblia diz que tendo passado dias, ou seja, dá de 1 a 4 meses no máximo. A água tinha em abundância quando ele falou. A água foi secando à medida em que a estação também vai mudar. Deus dá ordem aos corvos para que venham e tragam pão para ele de dia e carne, pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Muito bom. Porém, existem ciclos que dentro deles existem estágios que Deus não pode deixar a gente permanecer por muito tempo, senão a gente acostuma. Estou vivendo o ciclo de uma provisão oculta. Só que de repente a água do ribeiro seca e o corvo já não chega.
É Deus movimentando o profeta, dizendo: o processo tem começo, tem meio e tem fim. Não adianta começar e parar no primeiro estágio. Ele disse para Daniel, sabe o quê? Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Então dá uma olhadinha de novo para esse irmão bonito e diga para ele: começa, faça força, mas termine. Porque a provisão de Deus estará presente na tua vida. Não, eu vou profetizar isso sobre a tua cabeça. Se você tem mão para receber, abra ela e o coração também. Eu estou profetizando que não vai te faltar a provisão oculta do céu, aquela que você não vai ver, mas vai viver. Ela vai estar presente, sendo manifesta no teu trabalho. A gasolina vai multiplicar no tanque, o alimento vai multiplicar, o chefe vai dizer assim: pode ir embora, está tudo na bênção, fica tranquilo. A reunião vai ser desmarcada para outro dia, para você poder vender aquilo que você precisa vender. Mas eu quero lembrar para você, o que o céu está dizendo nessa noite é: não te falta da parte do céu provisão. Só que o ciclo não termina aí. Termina um estágio. E Deus orienta Elias então a ir para Sarepta. Lá em Sarepta tem uma viúva. E essa viúva, Deus diz para Elias: ela vai te alimentar. E Elias obedece. Porque todo o processo que você precisa entender hoje, dessa palavra inteira, se você guardar apenas isto, a tua obediência gerará frutos. Ah, pastor, mas é o senhor que está falando. Fica tranquilo. Você queria que fosse o quê? A mula sem cabeça? Ou queria um anjo barbado aqui, cheio de asa, com a espada arrancada? Se Deus usou, minha mulher não gosta muito que eu fale isso não, mas se Deus usou a mula do Balaão, cara, eu já estava na fila, chegou a minha vez. Aleluia, vamos embora. Entenda isso. Na casa dessa mulher, ela não tem o que comer. Ela vai pegar 2 gravetos. Mas o Elias, ainda no ciclo de uma provisão oculta, diz: vai lá. Porque eu sei a mando de quem eu estou aqui. Vai lá. Porque enquanto eu estiver presente aqui, não vai faltar nem farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar nada. Então levanta a mão, porque eu quero profetizar de novo. O Senhor está reafirmando para a sua casa: não vai te faltar nada. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Escuta, porque o tempo de Deus para você hoje é: antes dele te usar em público, ele vai te moldar no secreto. O tempo dessa campanha é o tempo do modelar de Deus, para que no pós você olhe e diga assim: a minha parte eu fiz e Deus cumpriu a dele. Porque hoje, aquilo que era vergonha nos 21 dias, hoje é honra do lado de fora, para a glória de Deus. O querite não é o lugar da humilhação, é o lugar do quebrantamento. O querite é o lugar do quebrantamento. Porque a gente precisa aprender. Tua provisão não vem da terra, tua provisão vem do céu. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou profetizar de novo até você dar um glória. Tua provisão não vai vir da mão de qualquer pessoa. Tua provisão vai ser liberada do céu para a tua vida. O processo de Deus hoje em mim e em você é acreditar que antes de se manifestar na terra, o céu já liberou sobre nós uma grande porção de misericórdia. É o lugar que da provisão oculta que acontece no celeiro da mulher, a gente aprende a viver a dependência de que Deus, que coisas maiores virão, milagres acontecerão,
você não imagina. Escuta isso. O Elias está na casa da viúva de Sarepta, mas lá na casa da viúva de Sarepta tem alimento, mas chegou a morte. É na casa que está tendo a provisão que de repente vai ter o maior milagre da ressurreição. Foi o milagre, o primeiro milagre que a Bíblia fala sobre ressurreição é esse aqui. Sabe por quê? Porque a casa da provisão, que vive a provisão do céu, ela pode passar por um minuto, mas quando Deus está nela, e quando tem um homem e uma mulher de Deus que confia totalmente em Deus, a gente sabe que ainda que chegue a carta do despejo, a carta do Serasa, a comunicação do cartório, ainda que chegue qualquer outro trem que o diabo queira mostrar para tentar abater a nossa fé, quem está debaixo da cobertura do céu, levanta a mão. Quem está debaixo da cobertura do céu vai dizer: Satanás, recua, porque eu não estou brincando com Deus, eu estou levando Deus a sério, eu tomei uma atitude, eu chamei a minha fé a ser desafiada pelo céu. Então a partir de agora a morte tem que pedir permissão para o eterno para se manifestar, e qualquer obra que for manifesta vai ter que recuar na presença do homem e da mulher que tem autoridade em Deus. Aleluia. Escute. Talvez hoje você esteja no querite que Deus te trouxe, porque Ele sabe onde te alimentar, Ele sabe onde te suprir, Ele sabe onde você precisa, Ele sabe onde você precisa chegar. Mas tudo em Deus tem um ciclo. E o melhor ciclo que eu quero que você entenda é: a sua obediência vai gerar frutos. Quantos podem dizer amém por isso? Mas a vida de um profeta de Deus, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não passa apenas pelo querite, não passa apenas por Sarepta. A vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, também passa pelo Carmelo. Verdade. Porque, irmão, quantos crentes você já viu desistir porque não atingiram algum objetivo em Deus? Vários e diversos. Por quê? Porque enfrentaram tudo, mas não esperaram o tempo do Carmelo. Porque quem está sendo condicionado para viver milagre precisa aprender que a gente vai viver no secreto coisas tão gigantes, porque na hora em que você abrir a boca para dizer para o paralítico levanta e anda, não é no oculto, é na presença do paralítico. E nessa hora você não tem que ter dúvida, você tem que ter certeza que o mesmo Deus que provê farinha, o mesmo Deus que amarra a mão do Baal, é o mesmo Deus que levanta você com uma boca para dizer levanta e anda, e acontece. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você esteja vivendo dias em que algo precisa acontecer. Por favor, levante as mãos. Eu quero dizer que você vai mudar de ciclo também. Eu queria muito que você pudesse segurar essa palavra com muita fé, porque o princípio parece ser pior, mas eu quero dizer, fica tranquilo, depois que você entra, o Deus que te fez entrar te sustentará de pé, e ninguém vai se mover contra você, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos dele para te guardar. Aleluia. Glória a Deus. Há um ciclo de provisão oculta, mas também tem um ciclo de vitória em público. Diga amém. Existe um Carmelo para mim e para você. O Carmelo não é lugar para crente meia boca.
é lugar para crente sarado, convertido, abalizado, entendendo uma coisa: aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel, Ele é. Sabe o que Ele vai fazer? Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Você: não vivo do que vejo, isso, mas vivo do que eu creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei. Isso é o Carmelo, hein? Isso é o Carmelo do Senhor. Aonde? E aonde? Então diga: o que a terra tem para mim. Não. Ei, para, você está com vontade de falar, hein? Misericórdia. É tanto frio assim? Gelou a boca também? Misericórdia. Como diz a Bíblia, abre a boca que eu vou encher. Isso, tá bom? Tá? Então, diga: o que a terra tem para mim, Deus já me deu por herança. Satanás não vai segurar e nem me impedir de viver o que o céu tem para minha vida. Aleluia! Diga amém por isso. A vitória em público começa quando ele ouve Deus dizendo: é hora de você voltar. Diga: Elias obedeceu. Olhe para o lado. Entendeu? Diga para esse irmão: obediência. O processo todo está aqui, gente. A tua obediência gerará frutos. Bora lá. Elias enfrenta 450 profetas de Baal. Também enfrenta os 400 profetas de Ázera. O interessante é que é nessa hora que você vai olhar e entender o cântico da Ana, dizendo que meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Entendendo que naquele monte pode ter, diga para o seu irmão isso, por favor, também é uma revelação muito íntima para ele. Diga: não pegue nada feito. Aleluia. Deus vai restaurar. Então não ligue como está o altar. Aleluia. Em cima do seu Carmelo, só se importe se tem pedra. Aleluia. Satanás não pega nada quebrado para usar. Ô Fê, coloca aí para mim o jargonete desse nosso ano profético aqui, ou melhor, nada quebrado. Fezinho vai colocar ali: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada perdido e nada sem propósito. Vamos lá? Pode colocar tudo. Vamos lá? De cima. Nada perdido, nada sem propósito, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando. Pronto. Você vai entender a revelação do texto aqui. A vitória no público vai exigir de você, sabe o quê? Humildade para reconstruir.
Elias reconstrói na frente de 800 pessoas, ele coloca pedra sobre pedra. E ele estabelece um concerto de fé, porque ele entende uma coisa: para que o fogo de Deus caia aqui, Deus precisa reconstruir o altar aqui. Quando um homem de Deus entende isso, ele não se conforma por viver o que está vivendo. E não é revolta, é você saber: eu sirvo um Deus tão grande, mas eu estou comendo pior do que o filho pródigo que estava querendo comer aquele negocinho lá. Aquelas vagens que são chamadas de alfarroba, que se dá para porco. Lá em Jerusalém tem uma vagem. Não é lavagem, é uma vagem. Ela tem gosto adocicado, você morde ela é um pouco dura, mas a semente dela, ela é doce ao paladar. Eu provei, e eu vou dizer para você, era aquilo, aquelas vagens que se davam para os porcos, aquilo se chamava alfarroba. Esse processo tem que acabar na sua vida, irmão. Porque você não é vítima de nada, nem escravo de ninguém. Você é livre e é filho de Deus. Então pare de comer o que alguém dá para porco, quando Deus tem maná e tem mesa posta para você assentar-se nela e comer do que está sobre ela. Aleluia. Amém? Veja bem, Elias gera um processo mais íntimo. Porque quem quer ser honrado no público precisa se mostrar humilde na frente de quem está sendo. Porque não adianta chegar soberbo. Certa feita um pastor subiu no púlpito para pregar, e ele com muita eloquência não conseguiu desenvolver o texto, não conseguiu pregar nada. E aí estava descendo e alguém chegou e disse para ele: pastor, se o senhor subisse como o senhor está descendo, o senhor desceria como o senhor subiu. O orgulho precede a queda. Então guarde no seu coração que Elias ali, ele entra num processo para demonstrar o seguinte: eu passei por 2 ciclos, ou melhor, por um ciclo e uns processos. Mas dentro desse ciclo que eu estou, não me falta humildade para colocar pedra sobre pedra, porque eu sei que o Deus que me chamou não precisa me criar outra vez, e não está feito. Se Ele me chamou para passar por esse processo e por esses ciclos, é porque Ele não quer criar, Ele quer apenas restaurar. Deus precisa te criar ou precisa te restaurar? Aleluia. Restaurar. Quando Elias ora, a vitória que acontece em público tem gente cortando o corpo com lanceta, tem gente pulando, tem gente gritando, e o Elias está quieto no canto dele, ou melhor, está olhando para eles e dizendo o seguinte: vocês não passaram pelo Querite, vocês não sabem o que é a casa da viúva, vocês não sabem o que é ser alimentado por corvo, você não sabe o que é beber água do ribeiro, você não sabe o que é andar como eu andei, você não sabe o que é chegar numa casa de uma viúva, não ter o que comer, o palácio está cheio de comida, você está aqui agora, clama, vamos ver se o teu Deus aí sabe trazer resposta. Porque quando eu clamei, o Deus que me chamou me trouxe resposta onde não tinha. E eu vim profetizar para você: tem respostas que Deus vai trazer, que aparentemente não tem lugar para vir, mas eu quero te dar uma notícia: os céus já estão com as portas abertas para o fogo descer. Elias ora, a chuva cai, glória! Pense uma coisa: quem te sustentou até aqui, me dá uma palavra para dizer: eu também quero participar do banquete na hora em que eu te honrar. Amém. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque uma coisa é certa: o Carmelo não é lugar para vaidade. O Carmelo é lugar para humildade.
Porque quando o fogo descer lá, não é o teu nome, não é o aplauso que vão dar para você que precisa acontecer, é o nome daquele que te chamou do pecado para a maravilhosa luz, que vai ser glorificado ali. Glória a Deus, aleluia. Aprenda a depender de Deus, porque quem depende de Deus encontra sementes de lágrimas que plantou no oculto, como grandes arvoredos ali na frente, que alimentarão e matarão a sua fome e a sua sede de justiça. Termino. Terceiro ciclo, que é o ciclo do renovo. Porque vamos falar a verdade, irmão, eu olhando para mim mesmo e olhando para esse moço e olhando para um monte de gente que vai trabalhar aqui comigo e vai vir aqui durante 21 dias. Irmão, cansa. Poxa, cansa. Cansa. Claro que cansa. Quem disse que não cansa? Mas é aquele negócio. É no meio de todas essas coisas que ele vem e fala assim: para você suportar, eu vou renovar a tua fé, para que você não desista. Porque se eu comecei, eu vou terminar. Você começou? Deus está olhando para você dizendo o seguinte: eu te renovo, te dou força para você terminar também. Aleluia. Vamos lá. Após a vitória dos profetas, após a vitória de Deus no Carmelo, há uma perseguição que se levanta. É uma Jezabel que está muito atordoada e muito obstinada a querer destruir o profeta. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo Elias que clama por fogo é o mesmo cara que cansado está e ele foge. E aqui eu começo a encerrar essa pregação para dizer para você: se no meio desses dias, ao invés da luta dar uma amenizada, ela der uma entorpecida e ela se levantar mais, não fuja. Não fuja. Porque Deus não tem prazer daqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Não fuja. Deus está chamando você para um compromisso sério, para um compromisso de transformação, de libertação, e um compromisso primário. Sabe o quê? Te abençoarei e tu serás uma bênção. Amém, amado? Amém. Mas é necessário procurar forças aonde? Vai ter dia que você vai chegar aqui, toma um café ali no Rubão, beba bastante água. Pastor, estou com a sonolência daquelas de matar, fica em pé lá atrás. Não, pastor, tá louco, não aguento nada. Fica tranquilo, irmão. Se você for no legendário, você vai ficar 3 dias e 3 noites. Nós vamos ficar só 3 dias, 2 horas. E lá são 72 horas. Levando chuva, picada de borrachudo, pé molhado, dorme pouco, paga caro, outra glória. Para dizer que você é o legendário 9.988, Ahu. Deus te abençoe. Ensina o teu filho a orar debaixo lá na tua cama lá. Não precisa ir para a montanha para procurar Deus não. Se ele estiver orando lá no pé da cama, ele vai saber que você é homem de Deus. Nada contra os movimentinhos que acontecem por aí, mas deixa para lá. Não vim falar sobre isso. O ciclo do renovo. Não importa o tamanho do cansaço, importa que você vai cumprir uma missão que Deus estabeleceu primariamente no seu coração. E se o teu coração estiver em Deus, fica tranquilo, não vai te faltar esperança, porque você vai olhar e dizer: não é mais um dia, é menos um dia. Está chegando a hora da minha vitória, está chegando o tempo da minha celebração, está chegando o tempo em que eu vou cantar o hino da vitória. Aleluia. Veja, Deus alimenta o Elias. Ele leva o Elias para cantar uma vitória no Carmelo.
Mas ele leva o Elias para o Horebe, monte da oração. Porque não há homem de Deus que se sustente de pé se nele não tiver oração. Não há mulher de Deus que se sustente de pé se não houver nele oração, nela oração. Mas o que Deus quer que você saiba, no monte da oração, se a luta se tornar ferrenha, fique tranquilo, porque o céu sempre reage ao olhar daqueles que estão clamando por misericórdia. E sabe qual é a missão? Que ali no Horebe Deus dá para ele? Levanta. Sabe por quê? Porque eu vou usar você para ungir pessoas e para levantar discípulos, ou melhor, um discípulo chamado Eliseu, que vai te substituir, porque quem é provado também tem o tempo da sua aprovação. Então escute isso aqui. Deus nos ensina que não é apenas no deserto que a gente vai viver os milagres. Há momentos que Ele não vai falar conosco no meio da grande luta que a gente está passando. Porque a gente quer resposta rápida, imediata, urgente, urgentíssima. Mas eu quero lembrar para você, que é quando você para de resistir aos encantos daquilo que você ouve e começa a fazer questão de ouvir o som mais tranquilo que aquieta a tua alma, que é a voz de Deus, que você vai saber, o céu sempre esteve me respondendo. Escute isso. Palavra de Deus para você hoje aqui, que talvez está dizendo: pastor, não consigo, velho. Na boa, irmão, não dá. O senhor não conhece a minha vida. Deixa eu te falar o que Deus falou para Elias: levanta, come e bebe, porque é muito grande o teu caminho. Então, para de dar desculpa. Apegue-se àquilo que é determinativo. Romanos 12, está conformado ou quer transformação? O que precisa transformar não é o teu corpo, é a tua mente. Porque eu já vi gente com 30 anos, com a cabeça de 980, velho, chucro, só esperando a tampa do caixão cair por cima. Mas eu também já vi gente de 90 e tantos anos, que ainda pega de manhã cedinho, coloca o shortinho, com as pernas canelinha fina, e ainda sai correndo. Vai ali no Parque da Vila Alpina ali, você vai ver uma meia dúzia. Não sei se vocês estão correndo no Parque da Vila Alpina para cair no cemitério da Vila Alpina, ou vocês estão correndo lá do cemitério e estão fazendo hora extra ali no parque, mas estão ali, e entre eles estarei eu. Entende isso? Sabe o que acontece? Não importa aqui o tamanho da luta, se a tua mente está confiada no Senhor. É você ouvir de Deus para o Moisés dizendo: ô Moisés, está falando comigo porque a água está ali, então manda o povo andar para dentro da água. Não olha para mim não, anda para dentro da água. Objetivos que Deus tem na sua vida só podem mudar, sabe quando? Quando você ousa acreditar: não estou vendo nada, mas estou crendo em tudo. Não estou vendo nada, 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 estou crendo em tudo. Não estou vendo, estou crendo. E o processo é: se você crer, o céu vai responder. E vai responder com tanta ênfase que testemunhos que você achava que há muito tempo você estava demorando para viver, Deus estava dizendo: eu só queria trazer você para perto, porque quem anda perto nunca tem falta de nada. Quem anda perto não tem falta. Tem prova, mas não tem falta. Tem dificuldade, mas não tem falta. E aqui encerro dizendo para você: ô Elias, você pode ser o tisbita sem nenhum tipo de processual, mas Deus escolheu você. Então olha para alguém bonito. Se não tiver gente bonita, olhe para qualquer outra pessoa, porque a gente aqui na frente tem espelho, entendeu? Olhe para alguém e diga para esse irmão e essa irmã, diga assim: Deus escolheu você do jeito que você é,
como você está, mas chamou você tão para perto. E Ele quer saber apenas uma coisa: quanto você confia nele, porque Ele acredita em você. Ele acredita em você. E o processo agora, sabe qual é? O que você vai fazer com essa palavra? Pastor, tem coisas que nesse secreto aqui, se o senhor soubesse o que está escrito aqui, por isso você não vai deixar envelope nenhum aqui, viu? Isso vai ficar contigo durante os 21 dias. Para a gente não ter. Apesar que também não tem nome, então não vai dar para fazer isso. Mas se isso aqui tem desafiado a tua alma a chorar, a ser combatido, se isso aqui tem desafiado a tua alma a viver dias mais complexados, que para muitos a gente não fala nada, sabe por quê? Porque a gente tem vergonha do estado que está vivendo. Eu queria levantar nessa noite alguns Elias comigo aqui. Elias que estão dizendo: Deus, a partir de agora minha situação muda. Não é porque eu estou cobrando o Senhor, eu só estou dizendo para o diabo que agora é a minha hora. Pastora usou um termo aqui: agora é um novo tempo. É um novo? Para viver novo tempo, eu preciso levantar da ruína e do fracasso e começar a entender: eu estou saindo da crise, mas não estou saindo de Cristo. Saio da crise, mas não saio de Cristo. E a medida da fé é entender: se depender de você, ou se dependesse de você, pagar pela bênção que você precisa, que valor você daria à sua causa? Que valor você daria para essa cura? Que valor você daria para esse casamento bom? Que valor que você daria pelo estado financeiro melhor? Que valor você daria pelo sonho que você tem, talvez da sua casa própria? Que valor estabelecido por você daria à sua causa? Sabe o que esse altar aqui está dizendo e o céu está dizendo para você? Ele não está te cobrando valor, está te cobrando obediência. Se me ouvirdes, diz Deus, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Tem alguém que recebe essa palavra? Então eu quero, antes de você sair do lugar, porque aqui não vai ser por força, nem por violência. Eu sei que você tem, assim como a Fernanda testemunhou aqui, tem pessoas que você gostaria que elas estivessem em outro patamar de vida. De repente você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filhos, que você está olhando para eles e dizendo: Deus, o que eu preciso fazer? Sabe o que você faz? Pastor, eu vou fazer um voto aqui, ó. Está aqui, ó, a dificuldade que eu tenho está aqui. Isso aqui é pela minha empresa, eu quero chegar aqui, ó, em algum lugar, está aqui dentro. Sabe, a minha família está aqui, ó. Vou colocar o nome de todos eles, tem um pedaço de papel aqui. Mas é pegar o envelope e no mínimo ter a obrigação de deixar Deus te ver e escrever. Ah não, mas Deus sabe tudo, está aqui. Irmão, você não lembra nem o que você comeu anteontem. É capaz de você votar coisas com Deus aqui, Deus cumprir e falar: Deus nunca falou isso comigo. É porque você está faltando fosfosol, né? É do meu tempo isso aí, fosfosol. Então, ao invés de você ficar contando com a sua memória, coloque num pedaço de papel. Sabe por quê? Porque quando você tiver a oportunidade de olhar para o que Deus fez,
você vai dizer: Deus cumpriu tudo aquilo que eu coloquei escrito no secreto, Deus cumpriu no público a meu favor. Amém? Então veja, eu quero orar por... Esse aqui já é meu. Meus desafios Deus conhece, sabe, mas eu vou escrever. Eu quero orar por esses envelopes, porque esses envelopes aqui serão a manifestação de alguém que não está revoltado com Deus, mas disse e está dizendo: chega para essa situação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu aceito passar pelos ciclos, eu aceito viver os processos, mas eu também quero ter o direito de cantar o hino da vitória. Amém? Então a minha oração hoje é simples, ela é diretiva. Eu vou descer daqui, vocês me acompanhem, por favor. Você pode pegar envelope para quem? Para quem você ama? Pode. Pastor, eu posso pegar um envelope e dedicar ele só para minha empresa? Pode. Pastor, eu posso pegar um envelope só para colocar minha família? Pode. Pastor, eu posso pegar quantos envelopes? Só não leva tudo, senão não dá para todo mundo. Me ajuda. Mas eu quero que você seja homem de Deus e mulher de Deus comigo, entendendo o apelo que o céu está dizendo. Nós esse ano estamos vivendo o ano profético de Neemias, e eu nunca vi tão claro, tão nítido, tão límpido, na visão de um profeta falando, como Deus está cumprindo detalhe por detalhe. E eu tenho absoluta certeza do que eu vou te dizer. Não porque sou alguma coisa, não sou melhor do que você em nada, mas eu quero só te dizer algo que é convicção desse homem que fala contigo, desse profeta que está te chamando para viver um milagre comigo. Não se permita estar fora do movimento que o céu estará fazendo nesses dias. Vai doer um pouquinho, vai, mas afinal, o que é um propósito de campanha se não entregar para Deus o melhor sacrifício? Então, eu te convido a ser homem de Deus e mulher de Deus. Pastor, eu nem membro dessa igreja sou. Fique tranquilo. Peça autorização para o seu pastor. Diga para ele que você vai estar alguns dias aqui. Pastor, não posso estar aqui dia domingo, porque eu sou crente da igreja. Eu nem gosto de falar isso, senão a gente abre o precedente. Entende, Renê? Não, se não puder vir todos os dias, vem 2, vem 3. Aí os irmãos falam: hoje tem jogo do Corinthians, hoje não vou, porque eu estou fazendo campanha na frente da televisão para ver se o Corinthians não cai para a segunda. Não vai cair não. O duro não é o Corinthians cair, o duro é você cair. Então, para você que é corintiano, é melhor você vir na oração, que na oração Deus expulsa o Jorge, espanta o cavalo e faz o Corinthians subir. Vem, ó, Deus abençoe. Viu? Tá? Querido. Brincadeira. Mas para a gente terminar, eu quero orar, porque atitudes de homens de Deus e de mulheres de Deus, sua história começa, sabe quando? Quando você tiver a ousadia de em Deus se levantar do seu lugar e dizer: estou dando o primeiro passo para a mudança da minha história em Cristo Jesus. Amém? Porque você está saindo por uma obediência. Quando você chegar aqui, o Deus da provisão no oculto já começou a agir. Quando você chegar mais para o meio dessa campanha, o Deus da vitória no revelado vai se manifestar.
E pode ter certeza, durante esses 21 dias, não vai te faltar vigor, não vai te faltar força. Você vai levantar mais disposto do que você levanta rotineiramente, porque essa tem sido a minha oração na madrugada por quem vai fazer campanha. Senhor, que cada hora de sono valha por 4, 6 de descanso, para que esse cara, essa mulher, esse homem chegue no dia de trabalho todo mundo apagado e você pilhado, dizendo: tô pegando fogo. Amém, queridão? Levante a sua mão para cá. Preciso considerar a sua fé com a minha e unirmos a nossa fé. Por favor, meus pastores, venham aqui. Segurem nas mãos, por favor. Se eu peguei muito, vai separando, vai dando um pouco para cada um aí. Segurem nas mãos. Mãos ungidas. Eita glória. Isso. Isso. Tem esses aqui. Me dá esses aqui, porque se faltar tem mais aqui. Já vou deixar abençoado. Pode chegar. Levante sua mão. Você que está no online também, por favor. Não é porque você está fora do estado, você está fora de São Paulo, você está em outro país, que você não pode fazer campanha conosco. Todos os dias nós vamos estar transmitindo o culto pelo YouTube. E você mande, sabe, o aviãozinho para tantos quantos você conhecer. Porque eu gosto de pensar o seguinte: quando Deus nos trouxe a primeira vez a revelação dessa campanha, eu achei que era apenas para um ano. Estamos na 25ª edição. E todos os anos eu posso dizer: eu sempre tenho visto coisas maiores. Então, faça a campanha onde você estiver também. Pai, nós levantamos a voz. Levantamos esses envelopes porque nós entendemos uma coisa. Coisas que aqui estarão escritas no oculto serão testemunhos de vitória naquilo que nos será revelado. O Deus que nos vem oculto também nos fará no público contar o testemunho. Então, Pai, nós usamos a fé e ligamos aqui na terra, chamando a nossa fé a um crescimento assertivo na Tua palavra. Sabe o que queremos agora? É que a unção e a graça, a glória do Senhor acampe-se sobre esses envelopes. E o meu coração, o nosso coração, enquanto pastores dessa casa, nós estamos declarando sobre cada envelope desse: não ficará sem resposta nenhuma das petições dos teus filhos. Nós não aceitamos mais viver presos a legados dos quais o Senhor já nos libertou. Então, Pai, nós nessa noite damos um grito e um brado de liberdade, dizendo: o Senhor é capaz de fazer abundantemente mais. Então agora, Senhor, dá força para esse meu irmão, para essa minha irmã. Dá força para esse empresário, para essa empresária. Dá força para esse homem, pai, mãe, irmão. Que nessa noite se levantem verdadeiros homens, dispostos a romper ciclos, dispostos a passar por processos, mas também dispostos a celebrar um hino de vitória ao nome santo do Senhor. Por isso agora, Senhor, toca neles, corpo, alma e espírito. Convence pelo teu espírito aquele que acha que não conseguiria. Reveste aquele que está determinado. Que nada tire o nosso foco nesses dias. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver revelado nas respostas, no amadurecimento da nossa fé. E que nessa noite Satanás saiba
que ao invés de matar a nossa fé, nós estamos mais despertados agora, crendo que onde o Senhor opera, milagres estão acontecendo. Nós oramos santificando cada um desses projetos de oculto, para a glória do teu nome. Amém e amém. Se você for olhar, quando você pegar o envelope, você não vai ver escrito nele problema, você vai ver escrito nele primícia. Por que primícia? Porque você está colocando aqui as coisas que mais te fazem sofrer, que ninguém sabe. Assim como você terá força para votar diante de Deus sobre essa causa, com certeza você também terá força para vir na força do Senhor, para viver junto conosco a melhor parte que Deus tem. Amém? Então, vou pedir para os pastores, vocês vão deixar os envelopes aqui agora. Unjam as mãos. Chega de viver de pequenos fragmentos de vitória. Deus não tem para você pequenos fragmentos, Ele tem uma vitória inteira. Então eu te convido a ser muito homem de Deus e muito mulher de Deus, e estabelecer um pacto com Jesus hoje. Meus pastores vão estar aqui. Você vai pegar o envelope. Vou pedir para alguém estar aqui. Ok, pastora Márcia vai segurar a cesta com os envelopes aqui. Você vai pegar o envelope e você vai passar. Eles vão colocar a mão sobre a tua cabeça. Eles só vão colocar a mão. A unção que a gente está ministrando é de cobertura, de renovo, de provisão e de providência de Deus sobre a tua vida. Amém? Ministramos essa unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eles só vão tocar na sua cabeça. Você pega o seu envelope. Lembrando uma coisa, você deu um passo de lá para cá. Fique tranquilo. Enquanto você estava andando, Jesus já tomou a frente para te fazer mais que vencedor. Vem buscar teu milagre aqui, vem. Vem buscar teu milagre aqui se você crê. Passe por aqui. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Isso. O que Deus fez até aqui. Pode vir aqui, tem mais gente do lado de cá, viu? Só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. Isso, pega o envelope, quantos forem necessários. Acredite nisso. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Porque Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé
a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o justo da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu creio em Deus. 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 Existe só uma palavra que eu preciso liberar sobre você. É essa aqui. Levanta. Come e bebe, porque é muito grande o caminho que Deus tem para você. Amém? Antes, já pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. Hoje eu preciso fazer uma obra de envio. E enviar quem a gente ama é duro. Mas eu quero chamar o Fernandinho aqui, a Tita, o Biel, a Reni,
o aniversariante do dia, China de Castro. Chumala já está aqui, cholando. Sabe? Vem cá, meu bem. Nós aqui, nossa casa, na família do meu pai, desde muito, eu posso dizer isso com alegria. Na família do meu pai não tem gente desviada. Eu não tenho um irmão desviado. A esposa do Rubens, Celi, crente. Márcia, crente. Os meus cunhados, crentes. Os filhos dos meus irmãos e os meus, crentes. E eu posso dizer que meu pai sempre orou por isso. Vem cá, Renê, você está aqui também, vem cá. Só não está o Dudão aí, sobe cá. Todos os netos e os bisnetos do meu pai, todos eles são crentes. Hoje, Deus sempre me mostrou algo muito especial na vida desse camarada aqui. E Deus tem chamado ele para as nações, não tem jeito. O ministério dele, se a gente segurar ele aqui, a gente vai explodir, porque Deus vai olhar e dizer: quem disse para você prender aqueles que eu preciso levar para as nações? Então, hoje é um dia feliz para nós. Fernandinho, hoje ele vai, amanhã, talvez você não vai vê-lo aqui, nem ele, nem o China, nem a Silvana, o Gabriel. Eles vão para a América amanhã. Fernandinho vai fazer um seminário chamado Cefenai. Vai ministrar louvores em igrejas norte-americanas. Ele vai estudar durante 2 anos. E nós, enquanto igreja, não podemos dizer outra coisa a não ser o seguinte: que a gente vai rogar por ele. E a gente vai enviar ele como um missionário. Sabe qual foi a palavra que chegou a me doer, me machucou? Foi ele olhar para mim e dizer: eu não quero reconhecimento, eu quero ganhar almas para Jesus. E eu admiro a sua ação. Então, filho, hoje não tem um pastor aqui, tem uma congregação de justos aqui com pastores, e nós vamos te enviar. Eu sei o quanto, mas ele vai chegar. Não é na nossa hora, mas ele vai chegar. Eu queria que você levantasse a mão, porque assim como daqui a pouco você vai embora para sua casa, nos ajude a sustentar esse servo em oração. Serão 2 anos que ele vai ficar fora da nossa pátria. A saudade vai ser grande, mas eu tenho certeza, a gente nem imagina o que Deus irá fazer. Então vai, ganha muita alma. E se um dia o diabo vier te trazer dinheiro, diga para o diabo: enfia o dinheiro lá no inferno, porque o meu negócio é ter para sobreviver para Jesus, para viver para Jesus. Tudo que você chegar a ter e tudo que você chegar a ser, foi o Senhor quem atribuiu a você. Nunca barganhe a unção que Deus te deu. Continue nutrindo nela, continue usando
e continue fazendo aquilo que o seu coração mais determinou. Você está indo atrás de alma. Você poderia estar indo atrás de faculdade, mas você está indo atrás de almas. E não há aquele que não saia andando e chorando, que não volte com alegria para contar. Então eu vou olhar para o testemunho que o pastor Fernandinho vai vir aqui pregar para nós na próxima campanha. Ele vai estar aqui pregando para nós, como homem ungido. Amém? Então levante a mão para cá. Pai, por favor, meus pastores, subam aqui, me ajudem a impor as mãos aqui. O Deus da tua provisão, filho, não falhou e não vai falhar. Senhor, nós, como igreja, sobre esse altar, como ministério de louvor, como servos que servem a um Deus que é fiel, impomos as nossas mãos sobre a vida do Fernandinho, e nós abrimos a nossa boca para profetizar que os pés desse moço farão a diferença no lugar onde ele estará, que a unção que o Senhor tem dado a ele fará a diferença, porque foi para isso que ele foi gerado. Supre todas as necessidades dele no Senhor. Cobre ele com teu santo sangue. E por favor, Senhor, na imposição das mãos dos pastores e no elo dessa igreja de ligarmos aqui na terra, nós abençoamos a tua ida. Nós profetizamos que uma fonte de águas cristalinas jorrará todos os dias sobre a tua cabeça. Não te faltará óleo, não te faltará graça. Teus pais ficarão, mas eles estão te enviando como aquele que é como flecha na mão de um exímio atirador. Por isso, Pai, sustenta a Silvana, sustenta o China, sustenta o Gabriel, a Reni, a Silmar, o Renê, o Daniel, Duda, Sara, Mateus, Bel. Senhor, sustenta a nossa família como um todo. Mas o que eu quero te pedir é: Deus vai na frente dele hoje, dando a ele saúde, corpo, alma e espírito, e que ele encontre naquele lugar um manancial vivo da tua presença, que ele te conheça, e que aonde ele ministrar, milagres ocorram pelo toque do violão, pela aula de canto, pela aula de música, pela ministração da tua palavra. Nós declaramos, Senhor, e nós te enviamos, Fernandinho, declarando que fiel e foi boa a tua chegada, mas ainda melhor será a tua ida, e a tua volta será marcada por testemunhos, e a natureza haverá de reconhecer: foi Deus quem te enviou, foi Deus quem te levantou, foi o céu quem te posicionou. Por isso, sobre ti nós declaramos o favor do Eterno, a bênção, a provisão de Deus e a bem-aventurança dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o maior presente que o China recebeu no dia do aniversário dele. Tem que deixar aí. Deixa aí. Nós vamos encerrar esse culto. Amanhã nosso culto não passa das 9h30, mas eu precisava te dar todo o ampassando esse negócio aqui, para a gente poder entender. Campanha com propósito, não é por aventura, é com. Olhe para o teu irmão e diga assim: estou te esperando amanhã, para um tempo magnífico de vitória. Amém, querido? Chame alguém, convide alguém. Irmão, está tendo um negócio doido naquela igreja. Vamos lá, tá bom? Estou te esperando aqui. Quem encerra o culto para nós hoje?
Ou eu ou o senhor? Então é o senhor. Amém? Não fuja de Jesus. Ele te espera. Propositado. Quem vive de propósito vê coisas incríveis que naturais não conseguem ver. Deus te abençoe. Graças e paz, igreja. Não deixe de passar na cantina tomar aquele cafezinho gostoso, tá bom? Nós temos um espaço instagramável lá, se quiser fazer foto. E marca a igreja lá, Oficial MRF. Tá bom? Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus o Cristo, as doces consolações, o amor de Deus, as doces consolações, o Espírito Santo de Deus e toda a igreja amada que diz: amém. Esperamos vocês amanhã. Deus abençoe. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros temos cometido, como